Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao Virtual Lab Network. Meu nome é Rafael e nesse vídeo vamos ver como configurar o SD-WAN no Firewall FortiGate. Imagina o seguinte, temos duas empresas, uma chamada Oscorp e a outra chamada Stark. A empresa Stark será o provedor de serviço, ou seja, o backbone, e a empresa Oscorp contratou a empresa Stark para prover conectividade entre as suas duas unidades remotas. Uma unidade será a Oscorp 1 e a outra unidade será a Oscorp 2. Nós vamos criar dois túneis, o túnel 1 e o túnel 2, e vamos utilizar esses dois túneis como membros do SD-WAN. Só que antes da gente começar a criar os túneis e também o SD-WAN, nós vamos precisar configurar a infraestrutura da empresa Stark, ou seja, o backbone, que aqui é representado por esses dois roteadores. Então vamos começar a configuração do nosso laboratório pelo router 1. Como protocolo de roteamento, vamos utilizar o BGP. Então eu separei aqui o AS26001 para o backbone e o AS65001 para os equipamentos da empresa Oscorp, nesse caso aqui o FortiGate. Então vamos acessar o ISP1 para realizar a configuração dele. E aqui dentro da console de configuração tem o Showrunner que vocês podem ver que não tem configuração nele nesse momento. A gente vai realizar agora tudo aqui do zero. Então a primeira configuração que eu vou aplicar vai ser a configuração das interfaces. Esse roteador vai ter duas conexões de internet com o FortiGate da localidade SPO. Nesse caso vai ser essa interface e essa interface aqui. Por isso aqui eu criei duas VRF, VRF Internet 1, VRF Internet 2. Essas VRF aqui vão separar o tráfego da WAN 1 e da WAN 2, que vão ser as duas ligações de internet que saem aqui do ISP1 para o FortiGate aqui em SPO, que são essas duas interfaces aqui. Então cada uma dessas interfaces aqui está dentro de uma VRF, por isso foi criado duas VRFs aqui. Entre esse roteador aqui, com esse roteador aqui, eu preciso também fazer uma ligação. Então, por isso foi criado duas subinterfaces e nessas subinterfaces estão tagueadas com VLAN, cada uma com a sua tag, para poder separar o tráfego aqui também. E cada subinterface também está dentro da sua respectiva VRF. Então, aqui as duas VRF que foram criadas, essas aqui são as duas subinterfaces que faz ligação entre esses dois roteadores aqui, que são essas duas interfaces. Essa interface aqui, conforme está na description aqui, é a interface WAN 1 que conecta com o FortiGate e essa interface aqui é o WAN 2 que conecta com o FortiGate. Então tem Internet 1 e Internet 2. E esse aqui são os respectivos endereços IPs. Agora o próximo passo é a gente realizar a configuração do BGP. O BGP também vai seguir a mesma linha. Vou precisar ter duas seções BGP com o FortiGate. Então vão ser essas duas conexões aqui também vão subir o BGP. Cada uma dentro da sua VRF, conforme eu estou aplicando aqui o BGP na VRF1 e estou aplicando o BGP na VRF2. Esse neighbor corresponde à seção para o WAN 1 e esse neighbor 2.2.2 corresponde à seção para o WAN 2, lá com o FortiGate. E esse neighbor aqui dentro da Internet 1, 101, 101, 101.2, ele fecha a conexão com o outro provedor, que é o ISP2, que nesse caso é esse roteador aqui. E esse outro neighbor aqui dentro de Internet 2, 102, 102, 102.2, também fecha uma seção com o outro roteador ISP2. Então a gente vai ter duas seções BGP fechando para cá e duas seções BGP fechando para cá. Por isso dentro desse roteador tem essas quatro seções, duas para cá, duas para lá. Vai acontecer a mesma coisa dentro do ISP2. Vão ter duas seções fechando com ISP1 e duas seções fechando com RJO, com o FortiGate. Então aqui dentro do roteador ISP1 a gente já concluiu a nossa configuração por enquanto. Então agora o próximo passo é acessar o ISP2 e começar a realizar essa configuração lá também. Agora eu vou acessar aqui o ISP2 para a gente começar a realizar essa configuração. Então aqui dentro do ISP2 vou dar um show run para a gente ver que também não há configuração nele. Lembrando que essa configuração aqui é a configuração do backbone que a gente está criando. Depois eu vou deixar o arquivo de configuração tudo na descrição desse vídeo, que aí é só clicar, baixar e ler a configuração que eu realizei dentro desses roteadores. Então aqui é a mesma coisa. Eu vou configurar primeiro as interfaces VRFs e na sequência eu vou aplicar a configuração do BGP. Então essa daqui é a configuração das interfaces que eu estou aplicando. Então aqui são as VRF, Internet 1, Internet 2. Aqui é a conexão física que vai fazer a conexão entre o ISP2 com o ISP1. Lembrando que eu estou dentro de ISP2 agora nesse momento, então é o contrário que a gente está configurando. Aqui são as duas subinterfaces que faz a conexão entre o ISP1 e o ISP2, que é o que passa por dentro dessa interface física aqui. Estão tagueadas também dentro das suas respectivas VLANs e VRFs. E agora aqui as duas interfaces que faz a conexão com o FortiGate, do ISP2 com o FortiGate, o WAN 1
e o WAN 2, também dentro da sua respectiva VRF, Internet 1 e Internet 2. Então aqui já está configurado as interfaces. Agora o próximo passo é realizar a configuração do BGP. Então agora eu estou aplicando a configuração do BGP e segue a mesma lógica do que foi aplicada lá no ISP1. Então aqui eu tenho duas seções BGP. A seção 3.3.3.1 fecha com o FortiGate no link 1 da WAN 1. O IP 4.4.1 fecha uma seção BGP com o link WAN 2, que está conectado lá no FortiGate também. Então aqui a gente tem as duas seções que vão estabilizar com o FortiGate, no 3.3 e no 4.4. Agora os peers 101 e o peer 102 são as seções BGP que vão fechar entre os provedores, nesse caso entre o ISP2 com o ISP1. Então agora eu posso dar o comando show IP BGP VPN v4 VRF Internet 1 Summary para verificar a seção do BGP que subiu. E posso fazer esse mesmo comando agora para VRF2. Então eu tenho as duas seções aqui estabilizadas já entre os dois provedores. Então agora que a gente concluiu a configuração do BGP entre os dois, agora o próximo passo é acessar os FortiGates, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, e realizar a configuração do BGP neles também. Então agora eu vou acessar aqui o FortiGate de São Paulo para começar a realizar a configuração do BGP nele e também das suas interfaces. Então vou logar aqui na console de configuração dele, vou dar um Show System Interface. Então aqui eu já tenho os endereços IPs configurados nas interfaces, na porta 2 com esse endereço IP e na porta 1 com esse endereço IP. E o WAN 1 e o WAN 2, que são aquelas duas interfaces que faz conexão entre o FortiGate com o provedor de serviço. Antes de aplicar o BGP, eu vou alterar a description das interfaces. Então aqui eu só estou alterando a description das interfaces. Show System Interface. Então agora estão com as descriptions diferentes. Então link WAN 1 e link WAN 2. Gerência e aqui conexão com a LAN. Então agora eu vou aplicar a configuração de BGP. Então aqui eu estou aplicando a configuração de BGP. Então eu estou dentro aqui do config router BGP. Estou setando o AS local como 65.000. Estou entrando dentro da configuração de neighbor e estou aplicando aqui o neighbor que eu vou utilizar. Então aqui a primeira seção vai ser 1.1.1.2 e aqui eu estou aplicando a configuração para habilitar o BGP. Estou colocando a description e aqui eu estou setando o AS remoto, que é o AS lá do backbone. E aqui eu estou fazendo a mesma coisa agora na segunda seção. Então aqui dentro do neighbor 2.2.2.2 eu estou aplicando essas configurações para subir o BGP. Estou colocando a description aqui o WAN 2 e estou setando o AS remoto também com 26.001. Então aqui eu concluí a configuração do BGP e das interfaces dentro do FortiGate. Então eu vou sair daqui e vou ver se o BGP já subiu. Para saber se o BGP já subiu, como está a configuração do BGP aqui dentro do FortiGate, eu vou dar o comando get route info BGP summary. E aqui eu consigo ver já que o BGP já subiu as suas duas seções, tanto no peer 1.1 quanto no peer 2.2. Então agora eu vou acessar o FortiGate Oscorp lá do Rio de Janeiro, que é o outro FortiGate, que é esse FortiGate aqui, para realizar essa mesma configuração. Então agora eu vou acessar aqui a console do outro FortiGate lá no Rio de Janeiro. Vou entrar dentro dele. Vou dar um Show System Interface. Eu também vou alterar a description nessas interfaces que estão aqui. Os IPs vão ser os mesmos, mas as descriptions eu vou alterar. E na sequência eu vou aplicar a configuração do BGP. Então agora eu vou aplicar os comandos para alterar a description das interfaces. Vou dar um Show System Interface novamente. E agora aqui a description já estão alterada. Link WAN 1, link WAN 2, gerência e a conexão com a LAN, que é a porta 4. Então agora eu vou começar a aplicar a configuração de BGP. Então mesma coisa, aqui eu vou subir também duas seções BGP com o provedor de serviço do lado do Rio de Janeiro. Uma seção BGP vai ser com o 3.3 e uma seção BGP com o 4.4. Então agora que eu já apliquei a configuração, eu vou sair aqui do modo de configuração do BGP. Mesma coisa, para saber se o BGP já subiu, vou dar um get route info BGP summary. E aqui eu vejo também que o BGP já subiu duas seções, tanto a 3.3 quanto a 4.4. Então agora a seção do BGP já subiu, já está estabilizada. Agora o que acontece? Agora a gente vai fazer alguns testes rápidos aqui, só para saber se uma ponta já consegue alcançar a outra. Então eu estou aqui dentro do FortiGate no Rio de Janeiro, que é desse lado aqui, e vou tentar alcançar agora SPO. Então vou dar o comando aqui get route info route table detail, para verificar como é que está a tabela de roteamento, o que eu estou recebendo. Então eu estou recebendo aqui as redes via BGP 1.1, A2,
estou recebendo a 101 e a 102. Então eu vou dar o comando execute, ping, e vou tentar pingar o IP da outra ponta, 1.1.1.1. Está respondendo o ping, então significa que do Rio de Janeiro eu estou conseguindo chegar em São Paulo. Vou tentar pingar o outro link de WAN, que é o 2.2.2.1. Então execute, ping, 2.2.2.1. Também está respondendo. Eu venho aqui em São Paulo agora, vou acessar aqui o FortiGate São Paulo. Get route info route table detail, execute ping. E agora eu vou tentar alcançar o 3.3.3.1. Estou alcançando. E agora eu vou tentar alcançar o 4.4.4.1. 4.4.4.1. Então eu também estou alcançando. Então significa que a estrutura do backbone está pronta. Então o próximo passo é começar a realizar a configuração dos túneis e também do SD-WAN.